Se existe fascinação, tem vários tipos de obsessão, né? De mais simples a mais complexa. E a fascinação é uma das mais fortes, onde a pessoa, digamos assim, vamos ver em palavras simples, vou dar um exemplo de um espírito que fala que é um espírito evoluído, mas não é, é um obsessor. E aí a pessoa fica interagindo, um médium, com esse espírito suposto, espírito evoluído, e não usa a inteligência, não raciocina, ela fica achando que é tudo verdade, ela fica fascinada por tudo aquilo, ela não consegue enxergar a realidade na frente dela. Então ela pode ficar fazendo oferendas para esse espírito e ficar meio quase que subjugada por ele, achando que é tudo verdade o que está acontecendo. Fascinação seria isso, de não conseguir detectar a realidade e ficar achando que essa conexão com esse espírito é uma realidade. Tem a fascinação aí do pessoal, dos youtubers famosos aí, dos gurus, pseudo-gurus, sempre teve a fascinação, né? Isso daí que derruba muito, tanto quem tá lá, né, buscando os fenômenos em vez de buscar o desenvolvimento espiritual. Então, todo isso, nós tomamos cada paulada dos guias, dos espíritos e do Wagner. O Wagner é contra totalmente, o Wagner luta contra isso daí. Não quer que ninguém fica, né, falando dele, não fica elogiando, fica fascinado, fica... É mestre de nada e discípulo de coisa nenhuma, ele escreve em todos os textos dele. Olha que ele é um cara, né, fantástico. Então, foge das pessoas que buscam, que a maioria busca isso daí, até, às vezes até sem saber, né? Chega num patamar que o ego vai falar mais alto e acaba virando. Aí tem os seguidores dele, são fanáticos, né? São os fanáticos. Você não pode falar nada, tudo que você... Qualquer coisa que você fala que seja contrário, eles já viraram fanáticos. Então... Quer ver, ó? Pegando o exemplo do que o Ivan está falando, o que acontecia também com aquele médium que até acabou sendo preso por questões sexuais, que eu nem vou falar o nome aqui. O pessoal não percebia que ele estava fazendo coisas erradas, ficaram fascinados pelo começo dos trabalhos, porque tinha curas, tudo, e havia espíritos influenciando todo mundo ali. E eles não conseguiam usar o raciocínio e perceber que estavam caminhando, saindo já de um trabalho do bem, indo para um trabalho do mal, porque o líder deles estava fazendo coisa errada. E ficar fascinado é meio isso, não, ele não faz nada errado, ele é perfeito. E os espíritos saíram os amparadores e vieram outros no lugar, né? Ainda houve muitas curas lá. Por quê? Porque tinha muitos médios de boa índole lá, que estavam lá querendo fazer o bem mesmo, só que não percebiam que estavam sendo enganados. Então, quando eu e o Ivan conhecemos o Wagner Borges, nosso amigo há 27 anos, o que chamou a atenção, a frase que ele falou logo no primeiro dia: não confie em nada do que eu estou falando, tudo que você vê tem que passar primeiro pelo crivo da sua razão, duvide até de mim. E nós também falamos isso, tá? Joyce Ritome, há problemas de utilizar médiuns em desenvolvimento em sessões de desobsessão? Sim. Ou se o ambiente estiver amparado por guias e mentores, não há perigos. No caso, seriam sessões de uma gira de umbanda. Médiuns em desenvolvimento, em sessão de desobsessão, o ideal é que eles já tenham terminado o desenvolvimento, né? Para saber o que está acontecendo. Para saber quem é que está incorporando. Tivemos casos parecidos aí esses dias, aí, sexta-feira passada. Olha, a desobsessão é o trabalho que exige mais ectoplasma, e mais do médium, e mais preparação de quem está ali conversando, né? Quem está mediando, o mediador. Então, precisa estar todos alinhados ali. Jamais o médium que está começando pode trabalhar com obsessão, entendeu? Jamais. A não ser que os guias dele já se apresentaram. Foi o que eu falei, nós conversamos hoje com o Ricardo. Já tenham se apresentado, ele tem uma vasta experiência, mas é difícil, né? Quem tem... Se está em desenvolvimento, ele não chegou nessa parte ainda. Tem que ficar anos e anos para ele ter um conhecimento, senão ele se prejudica. O último estágio é a desobsessão. Então, você imagina, o último estágio que ele tem que fazer é a desobsessão. Quer dizer que é uma pós-graduação já, né? Um mestrado, doutorado, o cara já tem que estar sabendo dominar tudo para ele poder ali, porque senão o obsessor usa tudo contra a pessoa. E ele sabe, né? Se o médium está ali, o tanto que ele tem de conhecimento ou não, ele vai usar tudo contra. É muito perigoso isso. Ela está perguntando se o ambiente estiver amparado por guias e mentores.
tudo bem, mas a pessoa pode passar mal, ele pode receber um espírito dizendo que é amparador, mas não é. O obsessor pode fingir que está aceitando algumas coisas, mas não está, e bagunçar com o médium, né? O O que ele ideal pode fazer seria é que não. não, mas sempre vai ter amparo da espiritualidade, mas se o médium estiver preparado, é problema dele, entendeu? Os guias não vão interferir. Ele vai ter que tomar uma espetada, ficar com alguma coisa para ele lembrar, falar, olha, tá vendo? Isso não é para você fazer, isso está errado, mas geralmente ele pode ficar, mas observando um tempo e aprendendo, né, com os mais velhos ali, até ele se sintonizar bem com os guias, saber a diferença do obsessor, de personalidade, quem que tá ali, senão ele se complica. No começo não tem como saber, até hoje é bem complicado. Eu estava vendo hoje um vídeo do Chico que ele ficava com receio, o Chico ficava com receio que ele fosse enganado pelos espíritos. Você imagina o Chico, imagina a gente, imagina nós aqui, né? Pobres mortais, imagina só se ele tinha medo, imagina a gente. Todo trabalho passa na cabeça isso daí, quem é médio. Você fica com receio de ser enganado e prejudicar alguém. E o Chico falou que ele ficava assim até desencarnar. Ele sempre ficou com essa dúvida, ele falou que ele questionava muito. Então, sempre questionar é bom, né? Legal, é o que eu falei, ó, sempre com o desconfiômetro ligado. Até o Chico, que é um super, né? Foi um super médium, né?